Oi gente, eu sou o Roberto, você está no canal do Rusgeek e bem-vindos a uma nova edição do Clássicos da Ficção Científica. O livro da vez será A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. A Mão Esquerda da Escuridão é o meu livro de ficção científica favorito de todos os tempos. Recentemente eu e a Gabi fizemos um vídeo aqui no Rusgeek falando sobre autoras de ficção científica que você precisa conhecer, e a Ursula Le Guin talvez seja a mais aclamada de todas as autoras que nós mencionamos. Eu já havia feito há muito tempo atrás, no começo do canal, um vídeo falando deste livro aqui, mas eu decidi que por ele ser o meu livro favorito de ficção científica, pelo fato de que eu e a Gabi, somos fãs incondicionais do trabalho da Ursula Le Guin, pelo fato de que a Ursula faleceu no começo desse ano, tudo isso nós decidimos que o livro merecia ter um vídeo novo. A Mão Esquerda da Escuridão talvez seja o romance mais famoso da carreira da Ursula Le Guin. Ele foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 1969 e venceu o prêmio Hugo de melhor romance no ano seguinte. Foi um livro que fez um sucesso tremendo nos Estados Unidos na época do seu lançamento e que projetou a Le Guin como uma das principais autoras de ficção científica de sua época. Em 1975, ele foi eleito o terceiro melhor livro de sci-fi de todos os tempos, e uma nova pesquisa feita em 1987 o posicionou em segundo. De acordo com o crítico Harold Bloom, a Ursula Le Guin, mais até do que o Tolkien, foi responsável por elevar os gêneros da fantasia e da ficção científica ao status de alta literatura. Então vamos lá, neste livro aqui, um emissário chamado Gimli é enviado até um planeta chamado Getten, que na língua local significa inverno, com o objetivo de convencer seus governantes a agregar esse mundo a uma confederação de planetas da qual ele faz parte. Durante a sua jornada, ele é traído, preso por um desses governantes e resgatado por um homem chamado Estraven, ou Estraven, que parte com ele numa jornada através do gelo de mais de 1000 quilômetros em busca da liberdade. Isso resume praticamente toda a trama de A Mão Esquerda da Escuridão. O que mais destaca este livro no panteão de obras de ficção científica é sua ambientação. Em Getten, os habitantes não possuem gênero, eles são 100% ambissexuais, ou seja, sem sexo definido. Funciona assim: durante a maior parte do tempo, os habitantes de Getten eles não possuem sexo. Durante um breve período que eles chamam de Kemer, eles entram na fase sexual. Quando se formam casais, um membro do casal assume durante o Kemer características sexuais masculinas ou femininas e ele não tem controle sobre isso. O outro membro do casal, em resposta, automaticamente assume as características sexuais opostas. E depois que o Kemer termina, eles voltam a ser perfeitos andrógenos. Por não ter essas tensões entre os gêneros masculino e feminino, a sociedade de Getten conta com diferenças muito interessantes com relação à nossa sociedade. Por exemplo, uma pessoa pode ser simultaneamente pai e mãe de vários indivíduos. Em Getten também não existe estupro e não existe guerra. Existe violência, sim, existe assassinato, sim, mas nenhuma violência nesse mundo engloba violência sexual e mobilização armada. Eu acredito que nesse livro a Le Guin ela trouxe uma das maiores discussões de papéis de gênero da história da literatura de ficção científica e de outros gêneros literários também. Muitas autoras encontraram no sci-fi uma maneira de questionar certos papéis sociais e normas sociais vigentes, mas também de imaginar como essas normas e cenários poderiam ser diferentes. O livro não deixa de ter uma certa polêmica. Por exemplo, a Le Guin ela escolheu usar um pronome de tratamento masculino para se referir a todos os habitantes do planeta. Então ela chama todos os habitantes de Getten de ele. Isso fez com que vários críticos argumentassem que o problema de Getten não é que não existe gênero, mas é que não existem mulheres. E eu acho uma crítica muito válida, mas eu discordo no seguinte sentido: o livro é narrado por um homem em primeira pessoa que usa o pronome ele porque ele acredita que o pronome ele é mais ambíguo e mais amplo do que o pronome ela. Na língua dos habitantes de Getten, não existem pronomes de gênero, então quem cria esses pronomes é o protagonista. A Le Guin também faz parte de uma corrente dentro da ficção científica, junto com autores como Philip K. Dick, J.G. Ballard e Michael Moorcock, que trouxeram conceitos de psicologia, antropologia e sociologia para a ficção científica, as chamadas ciências soft, o que por sua vez deu surgimento ao que nós chamamos hoje de soft sci-fi, ou sci-fi soft, ou ficção científica soft. Não é de se estranhar, portanto, que todos esses conceitos estejam presentes em A Mão Esquerda da Escuridão. Nesse livro, a Le Guin ela mergulha bem fundo nos aspectos sociais e religiosos desse mundo que ela criou. Então, Getten se chama inverno porque ele está passando por uma nova era glacial, ou seja, ele é muito frio. Então, todos os aspectos sociais foram projetados conforme o clima. Isso também está presente em um outro livro aqui do Clássicos da Ficção Científica que nós
falamos, que é o Duna, do Frank Herbert. Então em Getting, as casas são como tocas, as vestes e as comidas são projetadas para fazer com que as pessoas se sintam mais aquecidas, os ambientes são aconchegantes, esse tipo de coisa. Um detalhe interessante é que não existem animais voadores em Getting e, portanto, não existem máquinas voadoras. Também não existe uma progressão constante da tecnologia desse mundo. Ou seja, uma máquina ela pode ser usada para a mesma função, da mesma maneira, há milhares de anos, e os habitantes do planeta não sentem a necessidade de aprimorá-la, aperfeiçoá-la ou modificá-la. A religião em Getting também é bastante complexa e bem explorada pela autora. Todos os habitantes lá têm uma religião assim, todos não, né? Mas os habitantes lá têm uma religião assim mais parecida com o budismo, com conceitos de karma e afins. E em um determinado momento o protagonista, o Gilliard, chega a visitar um oráculo perguntando sobre o futuro. Eu acho isso interessante porque historicamente a ficção científica buscou um rompimento com o mito e com a linguagem mitológica. Mas este é um caso em que a autora buscou trazer de volta conceitos da mitologia tanto na construção de mundo quanto na história em si. A Le Guin usa a mitologia muito bem em todos os seus romances, mas principalmente nesse aqui, e eu gosto muito disso. A primeira vez em que eu tentei ler A Mão Esquerda da Escuridão, eu tinha 14 anos e descobri que não tinha nenhuma maturidade para ler esse livro. É um livro bastante complexo, como são todas as obras da Ursula Le Guin, com um ritmo bem cadenciado e que, como eu falei no começo do vídeo, não conta com uma trama assim bem elaborada. Quando você tem 14 anos e pouco repertório literário, esses elementos pesam bastante. Na segunda vez que eu li, eu tinha uns 20 e poucos anos e esse livro acabou se tornando indiscutivelmente o meu romance favorito de ficção científica de todos os tempos. Eu poderia ficar horas e horas e horas e horas falando aqui pra você como eu acho ele profundo e maravilhoso e lindo e triste e incrível e estupendo, mas não dá. Então, pra resumir, eu acho que A Mão Esquerda da Escuridão une duas coisas que eu acho muito importantes e que eu sempre busco em obras de ficção científica: uma boa ideia e uma boa história. Apesar de eu ter dito que o livro não tem uma trama assim muito complexa, ele tem uma das histórias mais bonitas e tristes, arrasadoramente tristes que eu já li na minha vida. A Le Guin, que é uma escritora super sofisticada, conseguiu unir duas coisas que normalmente não funcionam muito bem dentro de obras de ficção científica. Ela uniu uma história super bonita e profunda com conceitos sociais, filosóficos e científicos que são super complexos. Normalmente, os livros de ficção científica que eu leio e falo aqui no canal priorizam um desses aspectos, ou uma história elaborada, ou um argumento, uma ideia profunda e que gera um grande questionamento. Mas A Mão Esquerda não, ele fez os dois e por esse motivo se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Aliás, é um livro que eu acho que eu deveria ler mais, porque quando eu li ele pela primeira vez eu me tornei outra pessoa. É difícil de explicar, eu sei que é difícil de explicar quando um livro ele fala diretamente com você, quando parece que ele se comunica com a sua alma, mas esse com certeza foi um caso aqui pra mim. Esta edição foi publicada pela Aleph em 2014 e conta com tradução da Suzana de Alexandria. É, na minha opinião, uma das grandes obras-primas da ficção científica e, se você quiser um exemplar, o link para a compra encontra-se no box de descrição do vídeo. Comprando por ele, você ajuda o canal. Espero que tenham gostado, deixem seu joinha, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, cliquem no sininho para não perderem nossas notificações e comentem. O próximo livro do Clássicos da Ficção Científica será O Fim da Infância, do Arthur Clarke. Quem vai falar sobre ele é a Gabi, então fiquem de olho. Até a próxima, tchau, tchau!